Fala pessoal, eu sou Adriano Silva, eu faço Day Trade como profissão e invisto no mercado financeiro baseado em gráfico. E nesse canal a gente fala de Day Trade, investimento e economia. E nesse vídeo específico eu vou falar para vocês qual é o melhor setup, o mais lucrativo, aquele que vai te dar mais retorno financeiro para você utilizar no Day Trade. Mas antes de falar desse setup, eu vou pedir para você dê o like nesse vídeo, porque esse conteúdo vai ser fantástico. Compartilhe esse vídeo comigo se você quer saber mais sobre Day Trade, mais sobre setup, mais sobre investimento, mais sobre economia. E deixe seus comentários sobre qualquer dúvida que você tenha nesse vídeo, tá? Além de se inscrever no canal. Tá vendo? Muita gente assistiu os vídeos aqui e não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, perfeito? Não se esqueça, like no vídeo, like no vídeo, like no vídeo. Mas vamos lá. Bom, o melhor setup para você operar no day trade, tá pessoal? E eu vou cometer aqui um sincericídio, vou falar para vocês a real. Não existe o melhor setup para você operar no mercado financeiro, o melhor setup para você operar no day trade. É o setup que vai mais se adaptar a você. Existem diversos estudos sobre setup, para você saber qual o melhor que você vai aplicar, qual a melhor técnica que você vai aplicar, que momento você vai aplicar ele. Mas tudo depende da forma que você vai utilizar aquele setup. Se você entrar num setup no momento que você não fez a análise técnica clássica correta, análise gráfica correta, não identificou a tendência forte do mercado, não viu o fluxo de valor financeiro entrando no mercado para que você tome a sua decisão baseada naquele movimento do mercado, você vai estar cometendo um erro crasso. Você vai estar só querendo buscar o resultado financeiro e só se baseando no setup, não fazendo análise gráfica, não fazendo análise do movimento do preço, perfeito? E eu falo isso porque eu vejo muita gente falando de setup, eu vejo muita gente vendendo setup como se fosse uma coisa maravilhosa, que se você aplicar isso você vai ter 70% de ganho, se você aplicar aquele você vai ter 80, 50, enfim, você vai ter X% de ganho, então você faz o 2 para 1, o 3 para 1, o 4 para 1, o 59 para 1, o 1 milhão para 1, e isso não existe, tá gente? Não existe por quê? Eu já falei aqui nos conteúdos que eu vou produzindo todo dia, gravando a minha tela, mostrando um compacto do meu dia a dia de trade para que vocês consigam entender o que está acontecendo no mercado financeiro. E baseado nisso, porque aqui você vai sempre aprender uma informação nova, se você maratonar os vídeos desse canal, você vai entender como funciona o mercado financeiro, você vai entender como fazer trade, e baseado nisso, eu mostro sempre para vocês. O importante e a informação que você mais precisa é a do preço, tá? É o movimento do preço, e baseado no movimento e no comportamento do mercado, naquele momento você vai tomar a sua decisão, e naquele momento você vai comprar ou vender as ações ou os derivativos, no caso de índice futuro e dólar futuro, que você estiver operando, tá? Então, isso é o mais importante, tá? Você entender o movimento do preço, você entender o movimento do mercado, e aí dentro das configurações que se transformam num setup, né? Porque todo setup é uma configuração, é um comportamento que o mercado está fazendo. Então, dentro daquele comportamento, aquela configuração se aplicando, aí sim você vai tomar a sua decisão, tá? Eu já mostrei aqui em diversos vídeos que eu sempre espero um movimento de impulsão e retração. E não importa para onde vai ser a impulsão, tá? Não importa. Se a impulsão vai ser na venda, na queda, eu espero a impulsão, e a retração é para quê? Eu vejo que o mercado, ele foi num movimento forte, ele voltou, me deixou um ponto de saída, ou seja, eu tenho um plano operacional, eu tenho um plano de day trade ali, e aí eu faço a minha entrada e sei aonde eu vou sair perdendo dinheiro e aonde eu vou sair ganhando dinheiro. E aí eu posso usar a minha técnica, que é baseada no preço médio. Então, para além do setup, o que eu diria para vocês, tá? Você tem que entender uma técnica para que você utilize, para você chamar de sua, porque essa técnica vai te trazer a consistência no mercado financeiro, vai te trazer o lucro que você está buscando no day trade, tá? Muita gente fala, ah não, siga esse setup. E eu no começo fazia muito isso, e eu no começo eu segui muito setup, pensando que o setup por si só ia me trazer o dinheiro que eu estava querendo. E na verdade isso me trouxe muitos losses. Eu só acumulei perdas no mercado financeiro, acabei perdendo muito dinheiro, e quando eu vi, eu terminava empatado, terminava perdendo um pouco de dinheiro, ganhando um pouco de dinheiro, mas nunca tão positivo, nunca consistente. E aí quando eu comecei cair em si, comecei a entender o movimento do mercado e comecei a desenvolver a minha própria técnica, ou seja, aquela que mais se adequava ao meu tipo, meu perfil operacional, eu comecei a ganhar consistência e comecei a trazer resultado no mercado financeiro. O mais importante, que é para muito além do setup, é você entender que você tem que dominar o gráfico, no caso de um seguidor de tendência, no caso de um grafista, no caso de um analista técnico clássico. Tem que dominar o gráfico, você tem que entender o movimento do mercado. E isso se corresponde em você analisar o gráfico, analisar os candles, analisar o movimento a longo prazo, analisar o triple screen, que são os 3 tempos gráficos, para você entender os fractais que estão acontecendo, e dentro daqueles fractais o movimento que está acontecendo, você entender também os indicadores para pautar o movimento do mercado e para fazer com que você tenha clareza e consistência na direção do mercado que você vai tomar, e se você vai comprar ou vender o mercado financeiro naquele momento, para você conseguir fazer aquela especulação a curto prazo. E além disso, você tem que dominar
dominar também você e a sua ganância, que aí a gente vai para um outro universo, um outro nível, tá? Não adianta você só dominar o gráfico, não adianta você só ser um analista técnico clássico, não adianta você dominar milhares de setups lucrativos e saber em cima de cada setup qual é a estatística que vai te trazer mais dinheiro ou vai te fazer perder mais dinheiro. Não adianta nada disso se você não dominar você. E quando eu falo dominar você, eu estou falando puramente da sua ganância, tá? Da sua ânsia por ganhar dinheiro. E isso porque eu já vivi isso diversas vezes e é uma das coisas mais difíceis de você conseguir dominar. No momento que você está tendo retorno no mercado financeiro, tendo entrada no mercado financeiro, ali operando no day trade, trazendo lucro, você começa a se sentir cada vez mais confiante. Você começa a entender e falar, beleza, é só eu clicar aqui que o mercado vai e eu vou conseguir trazer o meu dinheiro. E pode parecer a maior balela do mundo, mas você entra nesse espírito de, não, eu estou confiante, eu estou ganhando dinheiro, eu estou acertando, porque eu sei a informação estatística do mercado. Eu sei que nesse setup eu vou ganhar 70%, eu vou ganhar 7 vezes e vou perder 30%, eu vou perder 3 vezes. Então, se eu sempre fizer o 1,5 para 1, o 2 para 1, o 3 para 1, o 4 para 1, eu vou ganhar mais do que eu vou perder. Além da estatística estar ao meu favor, eu vou conseguir trazer o resultado e para mim está ótimo. Só que quando você começa a entrar na estatística negativa, ou seja, os 30% começam a acontecer de uma vez só, numa sequência, você começa a perder, ficar cada vez mais nervoso e você entra no famigerado, no péssimo dia de fúria, que eu já tratei aqui no canal em diversos vídeos para trás deste, tá? Então, quando você entra no dia de fúria, você começa a acumular perdas, você começa a acumular, devolver dinheiro para o mercado ou perder o dinheiro que você ainda não ganhou do mercado. E aí começa a ficar ruim. Tudo isso porque você confiou 100% somente no setup, porque aquele setup alguém te vendeu que era o mais vendedor, aquele setup alguém te vendeu que tinha taxa de risco-retorno melhor, aquele setup alguém te vendeu que ele tinha uma estatística positiva muito maior que a dos outros. Só que você não dominou você. E sim, dominar a gente mesmo é uma coisa mais difícil que existe, tá? Por quê? A ganância vai acabar falando mais alto, vai acabar fazendo com que você entre no mercado de novo, vai acabar fazendo com que você faça um clique, traga dinheiro e faça o outro, e você busque mais e cada vez mais. E eu não estou falando para você, faz um clique e para, não é isso, tá? Eu estou falando para você que a espera para que aconteça a configuração, para que você tome a sua decisão, é um ponto importante, já é um passo para você começar a dominar você. Depois que você dominou aquela espera toda, você acumular dias ruins, trades ruins, períodos ruins, é normal, isso vai acontecer, porque o mercado ele vai se desconfigurar, o mercado ele vai seguir a teoria do caos. Horas ele vai dar organizado, configurando os setups que você quer, fazendo o movimento dentro que você quer, horas ele vai estar um caos somente lateral, fazendo você perder dinheiro e depois ele vai entrar de novo nessa vibe de fazer o movimento que você espera que ele faça para que você tome a sua decisão de compra ou de venda. O problema é no meio da estatística negativa ele começar a entrar no caos e você começar a acumular perdas e aí você começar a entrar em dias de fúria e você começar a devolver muito dinheiro para o mercado. Isso acontece e isso é horrível. Então você tem esse segundo passo, esse segundo ponto importante para que você entenda. Domine você, domine a técnica e domine você. E por fim, o manejo de risco, que pouca gente fala a fundo como você vai utilizar o manejo de risco, que é a técnica das técnicas, como que você vai entender e você vai movimentar o seu dinheiro e parece a coisa mais fácil do mundo, mas não é. Tá? Então tem gente que fala que não usa o manejo de risco da técnica X, Y, Z, não vou citar diversas técnicas aqui porque no final isso é tão pouco importante. O manejo de risco encaixa na sua estratégia, o manejo de risco encaixa na sua ganância, encaixa nesse seu lado psicológico de querer ganhar mais, aí você pode entender e começar a utilizar esse manejo de risco a seu favor. O que eu uso no meu perfil operacional, acho que vocês estão acompanhando aqui nos vídeos que eu estou gravando, fazendo um compacto do meu day trade na conta real com dinheiro de verdade. Eu já fiz vídeo aqui explicando a diferença da conta real para a conta demo. Tem muita gente que usa a conta demo e conta demo é um dinheiro de mentira. Se você perde, você não perde dinheiro mesmo. Então você não vai sentir o impacto de perder dinheiro várias vezes e você querer recuperar aquilo e entrar no dia de fúria. Enfim. Então você olhar uma configuração, e para mim a configuração de manejo de risco que mais se aplicou é eu ter ganhos diversas vezes, tá? Então eu tenho que ganhar várias vezes e o acúmulo desses ganhos vão me deixar cada vez mais confortável. E você fala, Adriano, como é que você vai ter ganho várias vezes? Como é que você pode garantir no day trade que você vai ter ganhos várias vezes? Uma vez que você entende essa informação de mercado, entrando em dissonância, em desconcordância com os setups, depois voltando à concordância, voltando à ressonância dos setups, ou seja, numa configuração perfeita, literalmente na teoria do caos,
você começa a entender que sim, você no momento que o mercado está um caos, que não está te dando a oportunidade de você entrar nele, você fica de fora e espera. E tem dias aqui que já aconteceu que eu gravei vídeos que eu não dei um clique, que eu não fiz uma operação, porque o mercado estava um caos, o mercado não estava dizendo para mim claramente para onde ele ia, ele bagunçava. Ou às vezes ele ia de uma vez, às vezes o mercado abre, ou o mercado está ali, lateral, tá consolidado, tá andando de lado e de repente dá uma porrada ou na compra ou para venda e não faz um pullback, ele simplesmente vai. E aí quando isso acontece, eu não faço nada, porque ele não tem um ponto, um plano operacional, um plano de day trade para que eu tome a minha decisão operacional e para que eu ali tenha a segurança de entrar naquele movimento do mercado e trazer o resultado para mim. Então eu vou dizer para vocês, não existe o melhor setup para que você opere no mercado financeiro. Existe análise técnica clássica, análise gráfica para você entender o comportamento do mercado, você dominar a análise técnica, você dominar o seu perfil operacional, a sua ganância, dominar você mesmo, o seu psicológico e depois você dominar e você encaixar em tudo isso um bom manejo de risco que vai te trazer resultado. Isso é o mais importante, isso é além do setup e você não deve ficar focado no melhor setup, você deve focar no conhecimento técnico, você deve focar em dominar a sua própria ganância, dominar você mesmo e depois adaptar um manejo de risco que vai te trazer a segurança de você operar no mercado financeiro e conseguir trazer resultado. Se você acompanhar os vídeos aqui, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, qual é o meu sistema operacional com relação ao manejo de risco. Eu vou mostrar para vocês como é que eu domino esse meu lado de ganância. E eu explico aqui dia a dia nos compactos do meu vídeo na conta real, mostrando ganhos de dinheiro de verdade para vocês. Se vocês acompanharem os vídeos aqui que eu estou fazendo para vocês do compacto do meu day trade, vocês vão ter a oportunidade de entender tudo isso e encaixar tudo isso. E ou usar a técnica que eu estou dividindo aqui com vocês, que é a técnica que eu uso, tá? Com relação ao manejo de risco, porque no final, se você for olhar a análise técnica clássica, vai ser a mesma para qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de setup, qualquer tipo de day trader que se baseia em seguir tendência e se baseia no gráfico, então isso vai ser o mesmo. E psicológico, cada um tem o seu, vocês vão entender o meu, porque eu sou muito ganancioso, eu sempre quero ganhar mais, então eu criei ali ferramentas que fizessem com que eu evitasse querer ganhar mais para eu querer ganhar somente o que eu preciso ganhar naquele mês, tá? Então, se você acompanha aqui, o objetivo é 5.000, que é a série de vídeos que eu estou fazendo, gravando o meu operacional, gravando a minha tela, mostrando o dinheiro de verdade sendo clicado no compacto de vídeos que eu posto aqui para vocês todo dia, tento fazer com que ele se encaixe ali em 10 minutos, que é o que o Jarvis diz para mim que é importante. Às vezes fica um pouco mais longo, porque infelizmente no day trade é assim, às vezes você está analisando e você precisa de um pouco mais de tempo para explicar o movimento, mas se você acompanhar os vídeos aqui, você vai conseguir ter esse ganho de conhecimento. No mais, gente, deixa o like nesse vídeo, compartilhe com um amigo seu e se inscreva no canal. Um forte abraço, até o próximo dia de day trade.